Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas videoaulas de gerenciamento de dados para a web. Hoje nós vamos estar, nessa videoaula, nós vamos estar fazendo a introdução ao XML. Então, o que é o XML, para que serve, como é que é essa linguagem aí, como que a gente pode estar utilizando ela. Então, o XML significa linguagem de marcação extensível, tá? Então, assim como o HTML, é uma linguagem de marcação. Só que o XML é uma linguagem de marcação extensível, isso significa que nós podemos estender essa linguagem criando as nossas próprias tags. Então, como já falei, a linguagem de marcação extensiva ela foi desenvolvida, né? Para que vai servir o XML? Tá? Ele vai servir para armazenar e transportar dados. Esse é o intuito do XML. Então, eu consigo guardar, salvar os dados e também consigo transportar os dados. Transportar como? Por exemplo, do cliente, do navegador, para um servidor. Né? Então, supondo que eu tenho um cliente no navegador rodando em JavaScript, tem um servidor rodando em Java, e eu consigo transportar dados entre o cliente e o servidor. Dá também para a gente fazer duas aplicações separadas, e eu consigo transportar dados entre uma e outra. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um sistema, que é um sistema de uma rede de transmissora de televisão. Então tem um sistema lá, por exemplo, da TV Anhanguera, e tem o sistema da estação meteorológica. E aí sempre, todo dia, a gente vê lá as notícias do tempo. E uma possibilidade seria a estação meteorológica fornecer os dados no formato XML e o sistema da emissora de televisão buscar esses dados no servidor da estação meteorológica e busca esses dados no formato XML. Então, lá na estação meteorológica tem um servidor que vai servir esses dados. O sistema da rede de transmissora de televisão busca esses dados lá nesse servidor, no formato XML, e exibe na tela lá para o usuário, por exemplo, no formato de mapa. Né? Aí a gente pode ter, por exemplo, um outro sistema do Instituto de Pesquisa, que acessa os dados também da estação meteorológica e pode pegar esses dados e mostrar eles, exibir eles, por exemplo, no formato de tabela, ou no formato de um gráfico de barras, ou etc. Tá? Então, eu tenho os dados XML são somente dados, ele pode ser exibido de diversas formas, tá, pessoal? Então, eu consigo guardar e transportar, é isso que o XML foi desenvolvido, tá? O XML ele é legível, né, tanto para humanos quanto por máquinas, então é uma linguagem, assim como mais, por exemplo, o HTML, que você consegue entender, você consegue abrir aquele documento, consegue entender, é humanamente legível. E uma máquina também consegue interpretar aqueles dados. Tá? Então ele é um padrão para linguagem de marcação extensível, tá? É semelhante ao HTML, mas não é HTML, tá? A semelhança é porque ambas, tanto HTML quanto XML, usam tags. Desenvolvido para armazenar e transportar dados, independente de hardware ou software, nós vamos ver que XML é uma linguagem e ele é texto, é somente texto, texto puro. Então qualquer hardware e ou software que consiga manipular texto vai conseguir trabalhar com XML. Foi desenvolvido para ser autodescritivo, isso é fácil de ser lido por humanos e é uma recomendação da W3C. O que o XML faz? O XML sozinho ele não faz nada. Tá? Então, o XML para fazer alguma coisa, eu vou precisar de um outro software para trabalhar junto com esses dados no formato XML. Então, o XML ele é apenas informação envolvida por tags. Tá? Então, é preciso que eu tenha algum outro software que vá manipular o XML, ou seja, algum outro software escrito, por exemplo, em Java, em JavaScript ou em qualquer outra linguagem, que vai enviar esses dados, receber, armazenar, mostrar ou manipular de qualquer outra forma. Vamos ver um exemplo de um códigozinho XML. Então aqui eu tenho um código XML, observe que ele tem tags, né, semelhante ao que acontece lá no HTML. E essas tags são autodescritivas, então observando aqui eu sei que se trata de uma nota, é uma nota que é para o José e quem enviou ela é a Maria, o cabeçalho é um lembrete e o corpo, lembre-se de comprar o leite. Então isso aqui é um códigozinho XML. Observe que isso aqui sozinho não faz nada. Eu preciso de um outro programa que, sei lá, exiba isso na tela ou que manipule esses dados para saber quem enviou e quem recebeu, tá? Então ele sozinho por si só não vai fazer nada. O conteúdo XML é autodescritivo, sim, nós já vimos, eu sei que isso é uma nota, sei quem enviou, quem recebeu, então é fácil de entender isso aqui e
tem algumas regras de sintaxe bem específicas que nós vamos ver que é fácil também para o computador conseguir entender isso. Tá? Então, o interpretador de XML não é um software muito complicado. Por quê? Porque a sintaxe dele é bem específica. Diferente do HTML, que já tem uma sintaxe um pouco mais aberta, mais genérica e permite várias coisas. Então, um interpretador do HTML vai ser um interpretador mais complicado, tá? Diferença entre o HTML e o XML. Ó, são linguagens criadas para propósitos totalmente diferentes. O XML ele foi concebido, criado para transportar os dados, tá? Para transportar os dados com foco no que é o dado. Né? Então, o XML ele marca o que são os dados. Já o HTML ele tem desenvolvido para apresentar dados, com foco no como os dados são apresentados. Né? Então, o HTML tem essa preocupação de mostrar alguma coisa. Já o XML não, é guardar e transportar. As tags XML elas não são pré-definidas, né? Então lá no HTML eu tenho, por exemplo, tag div, tag article, tag p de parágrafo, tag a para link e assim por diante. No XML não. Quem vai definir as tags do XML somos nós, enquanto desenvolvedores, que vamos criar o conteúdo. Então, cada software pode manipular o XML da forma como precisar, então vai criar as suas próprias tags. Ó, se a gente volta aqui nesse exemplo, essas tags aqui, ó, nota, para, de, cabeçalho e corpo, são tags que foram criadas por mim, pelo autor, né? Na verdade, foi um exemplo que eu peguei e o autor do conteúdo é que vai criar essas tags. E poderia ser tags diferentes também, sem problema nenhum. O XML não tem tags pré-definidas, né? Então, tags, como acontece lá no HTML, como a gente já viu no exemplo anterior, não são definidos no padrão XML, o autor do documento é que cria essas tags. Já no HTML, nós sabemos que as tags são pré-definidas. Aí o autor do documento XML ele vai definir tanto as tags como a estrutura do documento. Então, por exemplo, aqui as tags nota, para, de, cabeçalho e corpo. Qual que é a estrutura? As tags para, de, cabeçalho e corpo vêm dentro da tag nota. Essa é a estrutura desse documento aqui. E aí se você vai fazer um software, você vai fazer um software para manipular essas tags nessa estrutura. Tá? Um software que vai manipular ou buscar dados nesse XML, tá? Então, tanto a estrutura quanto as tags é o autor do documento que vai definir isso. O autor, a empresa, tá? Então, a maioria das aplicações que vão trabalhar com XML, ela já espera um determinado conjunto de tags. Mesmo que alguma tag seja inserida ou removida, a aplicação ela pode continuar funcionando. Porque o XML ele é extensível. Então, eu posso inserir novas tags, novos conteúdos, e o meu software, por exemplo, escrito lá em Java, vai continuar funcionando normal, tá? Lógico que isso não é 100% verdade, porque dependendo de como que a gente trabalha, dependendo de como está o nosso software em Java, pode ser que aconteça algum problema e eu não consiga. Mas, no geral, tá? Eu consigo estender a linguagem XML e a aplicação que eu fiz em Java ou em JavaScript, por exemplo, ela não quebra, ela continua funcionando adequadamente. Tá? Então, por exemplo, suponha que no exemplo anterior a tag data seja inserida e a tag cabeçalho seja removida, tá? Desse exemplo aqui. Tá? Então, eu vou remover o cabeçalho e vou inserir a tag data. Então, eu tinha isto aqui, né? A nota, e dentro da nota para, de, cabeçalho e corpo, e agora eu vou ter isso, a nota, e aí para, de, data, e aí corpo. Né? Supondo que eu tenha feito algum código, por exemplo, em JavaScript, para exibir esse conteúdo para o usuário, de uma forma amigável e tal. E aí o XML seja modificado. Dependendo de como eu fiz esse código em JavaScript, eu vou continuar vendo o resultado. Então, supondo que este era a forma como eu mostrava com o XML original, depois do XML ser alterado, eu continuo conseguindo mostrar o conteúdo. Né? Talvez tenha alguma mudança na forma como eu vou mostrar, mas não quebra o meu programa. O meu programa em JavaScript não falha, não começa a dar erro. Tá? Então, essa é a ideia do XML ser extensível. Não necessariamente toda a minha aplicação está quebrada, é apenas um detalhe e, dependendo de como foi esse detalhe, continua tudo funcionando. O XML ele simplifica as coisas, tá? Ele simplifica o compartilhamento de dados. Então, vamos supor, por exemplo, eu tenho uma aplicação
escrita em JavaScript, uma outra aplicação escrita em Java, e eu preciso me comunicar, né? Se eu não tenho formato de dados específico, começa a ser trabalhoso. Por quê? Porque eu tenho que pensar, inclusive, no formato de dados que eu tenho que trafegar. E com XML, eu já não preciso pensar nesse formato de dados. Então, isso aí já é simplificado no compartilhamento de dados entre aplicações diferentes. Vamos voltar no exemplo que eu tenho a estação meteorológica e o sistema da operadora de televisão, né, da transmissora de televisão. A operadora de televisão, né, precisa buscar os dados que estão lá no servidor da estação meteorológica. E aí, como que esses dados vão ser compartilhados? Pode ser que o sistema tenha sido escrito em linguagens diferentes. Então, vamos pôr, por exemplo, o sistema lá na estação meteorológica foi escrito, por exemplo, em C. Já o sistema da operadora de televisão foi escrito, por exemplo, em Java. E aí, como é que eu vou conversar uma aplicação em C com uma aplicação em Java? Então, se eu tenho um tipo de dado escrito numa linguagem que é somente texto e já tem um formato pré-definido, fica fácil eu fazer essa troca de dados, tá? E hoje em dia, em sistemas web, o cliente conversar com o servidor, por exemplo, trafegando esses dados no formato XML é uma coisa que vai ficar fácil e simples da gente fazer. Aí ele vai simplificar o transporte desses dados, por exemplo, entre cliente e servidor, simplifica a mudança de plataforma, então não importa, por exemplo, a estação meteorológica é uma plataforma escrita em C. Em determinado momento o pessoal lá muda e agora a aplicação está escrita em Python. Mas se eu mantenho esse contrato da forma como os dados são trocados em XML, pronto, está simples de ser feitas essas mudanças. Talvez a operadora de televisão não tenha que mudar nada. Tá? E vai simplificar a disponibilidade dos dados, visto que esses dados são todos em formato texto. Tá? Muitos sistemas computacionais contêm dados em formatos incompatíveis. Então, por exemplo, se a gente pega uma data, a data num sistema, por exemplo, que está escrito em língua portuguesa é diferente da data de um sistema que está escrito em língua inglesa. Já que o XML, ele tem um formato específico para data, para números. Então, a troca desses dados vai ser simples. Tá? Então, a troca entre sistemas incompatíveis ou a atualização do sistema pode consumir muito tempo. Sim, se eu não tenho um formato específico, não estou usando XML, vai dar trabalho. E aí o XML ele armazena dados em formato texto puro, facilitando o armazenamento, o transporte e o compartilhamento de dados. E garantindo independência de hardware e software. Ou seja, qualquer hardware, qualquer software que trabalha com texto puro vai conseguir trabalhar com isso. Se eu tenho um firewall, por exemplo, que bloqueia dados binários e alguma coisa assim, não vai bloquear o meu XML, porque o meu XML é simplesmente texto. Né? Então já garante algumas facilidades. Então, por exemplo, o transporte em um sistema que tenha firewall vai ser facilitado. Tá? O armazenamento eu consigo armazenar simplesmente porque tudo é texto, tá? E o compartilhamento também, visto que eu tenho uma linguagem já pré-definida e todos os sistemas que vão trabalhar com essa linguagem sabem as interfaces, tá? Então, o sistema que está lá escrito em JavaScript vai conversar com o sistema escrito em Java, sabe que o dado está sendo trafegado em XML, qual que é a estrutura desse XML. Então, não tem problemas nisso. Mesmo que eu atualize meu sistema, meu sistema escrito em Java vai ser atualizado, a partir de agora vou escrever ele em Python. Não tem problema. Talvez, se eu fizer tudo certinho, eu nem precise modificar o meu sistema escrito em JavaScript, tá? Supondo aí que o JavaScript seja o meu cliente, no meu navegador, e o Java e depois o Python seja o que está lá do lado do servidor. E aí o XML pode estar disponível para diferentes leitores, como por exemplo, pessoas, visto que ele é humanamente legível, computadores, feeds de notícia, etc. E mesmo também se eu precisar escrever algum sistema embarcado, tá? Vou escrever alguma coisa que está, por exemplo, num microcontrolador que está lá na estação meteorológica. E é um microcontrolador que está lendo esses dados. Mas como o dado do XML é só texto, fica fácil, inclusive, para esses sistemas embarcados, tá? Que conseguem manipular texto. E o XML ele é uma recomendação da W3C desde 98, então já é uma tecnologia bem consolidada, então já tem vários anos, né, de consolidação dessa tecnologia. Como é que eu vou usar o XML? Então a gente utiliza ele em vários locais aí no desenvolvimento web. No geral, em muitos casos, ele é utilizado para separar dados da apresentação, mas não somente isso, tá? Eu consigo, por exemplo, pegar esses dados e armazenar os dados numa base de dados, então dá para fazer bastante coisa. No desenvolvimento web, sim, eu consigo separar os dados da apresentação. Então, os dados é o meu XML e a apresentação é o meu HTML,
se eu quero melhorar a apresentação, o CSS também, e eu consigo deixar isso de forma separada. Eu consigo não misturar o HTML com o CSS. Provavelmente vocês viram semestre passado que quando a gente vai escrever código, no lado do navegador, no cliente, a gente escreve o HTML, escrevemos também CSS, JavaScript. E é bom que esses códigos estejam separados para facilitar, né? Então, o que é marcação do conteúdo é HTML, que é estilização, CSS. E depois a gente tem o JavaScript, né, em outro arquivo separado. Né? Isso não falando de componente. Né? Quando eu vou entrar em componentes, eu posso até misturar essas coisas. Mas no tradicional, a gente deixa esses arquivos separados para não haver confusão. Fica mais fácil na hora da manutenção. E eu consigo ainda separar os dados em um outro arquivo, né? Ou um outro stream de um fluxo de dados. Então os dados ficam também separados. Eu não preciso ter os dados inseridos direto dentro do meu HTML. Eu consigo que tudo isso fique bem separado. Né? Então eu posso ter um arquivo HTML para marcação do conteúdo. Então, por exemplo, esse arquivo HTML vai falar que tem um H1 que é o título. Mas esse título, né, o nome da empresa, pode estar no arquivo XML separado. Então, se por acaso algum dia modifiquei, essa empresa não tem mais esse nome, vou trocar o slogan da empresa, você modifica no arquivo XML e não precisa mexer em nada no arquivo HTML. Por exemplo, produtos. Eu tenho, 10 produtos. No meu código HTML eu mostro esses produtos, eu apresento esses produtos na tela. Mas esses dados do produto não precisa estar dentro do código HTML. O JavaScript pode buscar os dados XML e mostrar ele. Porque se em determinado momento eu preciso, por exemplo, mudar o preço dos produtos, eu vou modificar isso só no arquivo XML. Não preciso mexer em nada no HTML nem no JavaScript. Tá? Aí já vai facilitando as coisas para a gente. É como se o XML, neste caso, né, nesse exemplo que eu estou dando, é como se o XML fosse a nossa base de dados. Mas não necessariamente ele vai ser a base de dados. Por quê? Porque a base de dados vai estar no servidor. E esses dados que eu estou falando para você vai estar no cliente. Né? Então, o servidor busca na base de dados, coloca isso no formato XML e envia para o cliente. Tá? Então, o XML ele separa os dados da apresentação. Né? O XML ele não guarda qualquer informação de como os dados vão ser apresentados. Então, por exemplo, eu tenho um produto. Esse produto tem o nome do produto e tem o preço do produto. Como que isso vai ser mostrado na tela? Isso não é responsabilidade do XML. O XML simplesmente armazena os dados. Então, um único documento XML ele pode ser apresentado em diferentes cenários. Se a gente voltar lá no exemplo da estação meteorológica, a operadora de televisão vai mostrar isso num desenhozinho como se fosse um mapa. Já um instituto de pesquisa pode mostrar isso em um gráfico. Alguma outra empresa que vai fazer um relatório pode mostrar isso em uma tabela. Né? Então, os mesmos dados podem ser apresentados em diversas formas diferentes. Então, com XML eu faço uma separação completa e total do que é dado e do que é apresentação. Quando eu trabalho com web, o XML é frequentemente um complemento do HTML. Então, dá para utilizar o XML junto com o HTML. O XML ele armazena os dados e também transporta, e o HTML formata isso e mostra os dados, juntamente com o CSS, e exibe isso para o usuário. Então, quando eu trabalho com XML, se os dados mudam, você não precisa modificar HTML, que é como o exemplo que eu falei anteriormente. Se eu tenho, 10 produtos, 50, 1000 produtos, mudou o preço dos produtos, eu não preciso mexer em nada no HTML, eu modifico isso só no XML. E aí, o HTML, juntamente com o JavaScript, é que vai modificar os dados que vão ser mostrados para o usuário. Né? Mas sem mexer no HTML, o JavaScript busca os dados do XML, que já estão com preço modificado, e apresenta isso para o usuário. Ou então a gente consegue utilizar também um XSLT, que é como se fosse uma folha de estilo para o XML, e gerar o nosso HTML. Dá para fazer isso também. Mas isso é conteúdo mais para frente, tá? Os dados eles podem ser armazenados em arquivo XML separado, e aí utilizando, aquilo que eu já falei, utilizando JavaScript, é possível ler os arquivos XML e atualizar os dados em qualquer lugar na minha página HTML. Um exemplo, tá, sobre essa transação de dados. Existem vários formatos
para transação de dados entre aplicações diferentes. Então, eu tenho diversas aplicações e a forma como eu vou enviar dados de um para o outro, elas podem ser diferentes entre as várias aplicações. Aí um exemplo disso é uma linguagem chamada XML News, que é uma linguagem que estende o XML. Lembre-se lá que XML é uma linguagem extensível. Então, esse XML News, ele estendeu do XML, então ele continua sendo XML, tá? E ela é uma especificação para troca de notícias ou de informações. Então, se eu tenho, por exemplo, uma grande empresa de jornal, e aí vamos supor que esse jornal tem filiais em várias cidades, e aí precisa mandar isso para a matriz para poder publicar. Essa troca das informações de notícia já tem um formato específico, e esse formato específico é o chamado XML News. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Então, supondo que eu sou uma filial ou um correspondente de um grande jornal e preciso enviar essas informações lá para a matriz para eles poderem publicar. Eu vou colocar isso num formato específico que o jornal já conhece, todo mundo já conhece. E aí fica fácil de fazer essa publicação. Dependendo de como for, dá para fazer essa publicação, inclusive, automática. Ou então pode passar para um revisor, o revisor dá o ok e assim fazer a publicação. Né? Então nós vamos ter algumas tags, por exemplo, aqui a gente observa que tem um hit, que é o cabeçalho, dentro do cabeçalho tem um título dessa notícia, aí no corpo, observa, o corpo começa aqui, vem até aqui, eu vou ter como se fosse a chamada da notícia, o destaque da notícia, aí depois eu tenho realmente o corpo da notícia, aí eu tenho o lugar onde essa notícia aconteceu, a data onde essa notícia aconteceu, tá? Então eu já tenho um formato específico para a notícia. Isso é XML, mas é um XML específico que a gente chamou de XML News. Então eu estendi a linguagem XML, criando essas tags que vocês estão vendo nessa estrutura, e aí foi chamado isso de XML News. Tá? Então você também, se você precisar criar a sua própria linguagem a partir do XML, você pode fazer isso. Tá? Tem também a gente consegue criar essa estrutura e definir ela através de esquema, mas também isso é conteúdo mais para frente. Porque aí com o esquema eu consigo validar, um software consegue pegar isso aqui e verificar, ó, tá dentro do padrão que eu quero, né? Então isso você consegue através de esquema ou DTD, mas é conteúdo mais para frente. Os documentos XML, eles formam uma árvore, e essa árvore inicia na raiz e vai ramificando para as folhas. Semelhante ao que acontece também com o HTML. Quando eu tenho HTML, a árvore, a raiz é a tag HTML. Aí dentro da tag HTML eu tenho o read e tenho também o body. Então tem a cabeça e o corpo. E aí, por exemplo, dentro do body eu posso ter, por exemplo, H1, posso ter article, posso ter div, posso ter várias outras tags. Né? Então a gente observa isso como se fosse uma árvore de cabeça para baixo, uma árvore que começa na raiz. E aí vai ramificando até chegar nos nó folhas. Vamos observar aqui o exemplo, acho que vai ficar mais simples de entender. Ó, aqui eu tenho uma bookstore, uma loja de livros. Tá? Dentro da loja de livros eu tenho o book, tenho o livro. E aí dentro do livro eu tenho o título, o autor, o ano e o preço. Se a gente for observar isso aqui, ó, a bookstore é a raiz, é o elemento pai de todos. Dentro da bookstore eu vou ter o book. Né? Por enquanto, ignore os atributos, tá? Então eu tenho um book. Dentro do book ele vai ter 4 filhos, que vai ser o título, o autor, o ano e o preço. Aí, por exemplo, dentro do título ele tem um filho, que é esse conteúdo do texto aqui, esse conteúdo textual. E este cara aqui não tem filho nenhum. Como ele não tem filho nenhum, a gente fala que isso aqui é um nó folha. O nó folha não tem filho. Então aqui é a raiz, aí vai ramificando até chegar no nó folha, que é um nó que não tem filho nenhum. Por exemplo, aqui dentro do nó autor, ele tem esse nó aqui, que é um nó texto, e nesse caso também é um nó folha. Por quê? Porque não tem filho. Sempre os nó textos vão ser folhas. Nó texto não tem filho, tá? E aí a gente observa que existe um grau de parentesco. Por exemplo, bookstore é pai de book. O book é filho de bookstore. O book é pai de título, autor, ano e preço. E esses 4 caras aqui são filhos de book. O título é irmão, é siblings do autor, assim como de ano e de preço. Então esses 4 caras aqui são irmãos. Tá? E o título é pai desse nó texto aqui.
O autor é pai desse nó texto aqui, assim como esse nó texto é filho de autor. Tá? Não existe nada tipo, avô, não existe essas coisas, tá? Então, se eu pego o autor, quem é o pai do autor? É book. Quem é o pai de book? A bookstore. Tá? Então, vai existir esse parent, vai existir o child, que é o filho, mas não tem esse negócio de avô, de sobrinho, não, tá? Além disso, a gente consegue ter também atributos. Então, por exemplo, o book tem um atributo categoria. É como se esse atributo estivesse dentro desse... aqui. É como se esse atributo estivesse dentro aqui do book. Tá? Então, o atributo não é filho de book. É como se o atributo fizesse parte do book. Tá? Mesma coisa aqui, ó, o título tem um atributo lang, que está aqui em inglês. Então, este título aqui tem um atributo lang. Então, o filho do título é esse nó texto aqui. O atributo é atributo, tá? Ele é como se estivesse dentro, mas não é filho. O texto, pessoal, observe que o texto ele também é um nó. Né? Nós vamos observar aqui que nós temos nós de vários tipos. Ó. Nós temos, por exemplo, o book é um nó elemento, o autor é um nó elemento, o título é um nó elemento. Sempre que for uma tag, é um elemento. Agora, dentro da tag eu tenho esse nó texto aqui. Então, Everyday Italian é um nó, mas é um nó do tipo texto. Já o título é um nó, mas é um nó do tipo elemento. E lang é um nó, mas é um nó atributo. Igual a gente vê aqui. Ok? Continuando. Os documentos XML são formados por elementos da árvore, que a gente já viu. Né? Cada desses quadradinhos, cada tag é um elemento. Tá? Cada um desses quadradinhos são nós, tá? Então, cada quadradinho é um nó e eu tenho nós de vários tipos. Os principais que vai servir para a gente aqui vai ser nó elemento, que são as tags, nó texto e nó atributo. Tá? E aí nós vamos estudar cada um deles aqui. Uma árvore, ela sempre inicia no elemento raiz ou no elemento root. Tá? É importante observar também que um documento XML vai ter uma única raiz. Eu não posso ter duas raízes. Tá? Se eu tiver duas raízes ou nenhuma raiz, está errado. Tá? Então, um documento XML sempre tem uma raiz. Todos os elementos podem ter subelementos, que são os elementos filhos, até chegar no elemento folha, que não vai ter filho. Aí tem um exemplo, né? Raiz, aí a raiz pode ter filho, o filho pode ter um subfilho e assim por diante. Os termos parent, child, sibling são usados para descrever o relacionamento entre os elementos. Então, o elemento pode ser pai, filho, irmão. Todos os elementos podem ter conteúdo do tipo texto e pode ter também atributos. Tá? A sintaxe de um documento XML. Primeiro começa no prólogo, que vai definir a versão e a codificação de caracteres. E aí vocês vão observar que esse prólogo aqui, ele não é código XML. É simplesmente o prólogo, tá? O início dele. É como se fosse o doctype que você tem lá no HTML, tá? Que o doctype não é HTML. E nós vamos ver daqui a pouco por que isso aqui não é, né? Vamos entender o que ele não é. Mas o que ele vai informar? Versão, codificação de caracteres. Depois vem o elemento raiz, que no exemplo é a bookstore. Aí depois vem o book, que é filho da raiz. E aí o book tem 4 filhos, que era o título, autor, ano e o preço. Depois o book é finalizado e por fim fecha a bookstore. É isso que a gente tinha lá. Aí a sintaxe XML ela é simples e lógica, tanto para quem lê quanto para quem usa. E isso facilita quando vai se criar interpretadores de XML. Lógico que a gente não vai precisar criar esse interpretador. As principais linguagens de programação já têm interpretadores XML pronto. Então Java já tem interpretador pronto, JavaScript, Python, PHP, assim por diante. Todo documento XML ele tem que ter um elemento raiz, a gente já comentou sobre isso, e o elemento raiz é o pai de todos os elementos. Tudo vai dentro do elemento raiz. O prólogo ele é opcional, tá? Se o prólogo existir, ele deve vir na primeira linha do documento. Então, ou ele está na primeira linha, ou eu não tenho o prólogo. A codificação de caracteres padrão é o TF8. Então, se você não especificar a codificação de caracteres, o TF8 é o padrão. Tá? Sim, é o que está aqui, né? Isso. Todo elemento XML deve ser fechado. Então, se a gente pega lá fazer uma comparação com HTML, lá no HTML a gente tem tag, por exemplo, a tag IMG. A tag IMG eu abro e não preciso fechar. Né?
Já no XML, não. Toda tag que eu abrir, obrigatoriamente, eu tenho que fechar, tá? Então, se eu omitir a tag de fechamento no XML, é ilegal. Se eu não colocar a tag de fechamento, eu tenho um erro. O interpretador já me fala que está errado. Todo elemento aberto obrigatoriamente deve ser fechado. Tags vazias pode usar a forma abreviada para fechamento. Tá? Então, por exemplo, abrir uma tag P, obrigatoriamente eu tenho que fechar a tag P. Se eu estivesse falando lá da tag input do HTML, se eu fosse... Antigamente a gente usava o XHTML. O que era o XHTML? Era um HTML usando a sintaxe do XML. Tá? Então, quando eu usava o XHTML, eu tinha que seguir essas regras. Então, toda tag aberta obrigatoriamente tinha que ser fechada. Aí, se eu colocasse o input, eu ia ter que abrir a tag input e logo na sequência fechar a tag input. Aí foi criada essa forma abreviada, que você coloca uma barra aqui, aí você já está abrindo a tag e fechando ao mesmo tempo. Então, é a forma abreviada de abrir e fechar. Assim também a gente fazia, por exemplo, com BR, com IMG, com HR, né? Tinha que abrir e fechar, senão ficava errado usando o XHTML, tá? O prólogo do XML não tem tag de fechamento, pois não é código XML. Então, se a gente voltar aqui, ó, esse prólogo a gente abre, quer dizer, nem abre, né? É só essa aqui, né? Então, ele já está aberto, fechado. Na verdade, nem abre e fecha, porque isso aqui não é XML, tá? Então, você observa que ele não tem tag de fechamento. Tags XML são case sensitive, tá? Então maiúsculo é diferente de minúsculo. Então, se eu abrir a tag em minúsculo, obrigatoriamente eu tenho que fechar a tag em minúsculo. Se eu fizer isso aqui, abrir em minúsculo e for fechar aqui com N maiúsculo, já fica errado. As tags devem estar alinhadas, isto é, uma dentro da outra. Não pode fazer uma bagunça que a gente consegue fazer no HTML. Então, por exemplo, se eu abrir a tag B, depois abrir a tag I, obrigatoriamente, primeiro eu fecho o I para depois fechar o B. Elas estão alinhadas, o I está dentro do B. Se eu fizer aqui, abrir a tag B, depois abrir a tag I, aí fechar o B, depois fechar o I, isso aqui está errado se eu estiver falando de XML ou antigamente, como a gente utilizava, o XHTML. Está errado. O HTML, HTML5, por exemplo, ou HTML4, isso aqui funciona, isso é válido. No XML ou XHTML, não, isso aqui não funciona, tá? É até um dos motivos do porquê é mais simples se fazer um interpretador XML. As regras no XML são mais rígidas, bem específicas, então é mais fácil eu criar um interpretador. Já para o HTML, eu tenho que imaginar todas essas bagunças que o desenvolvedor pode fazer. E aí isso aqui torna o interpretador do HTML um interpretador mais complicado, consequentemente um interpretador que demora mais para fazer a interpretação. Os atributos no XML, obrigatoriamente, o valor do atributo tem que estar entre aspas. Então eu tenho aqui a chave e o valor. O valor obrigatoriamente tem que estar entre aspas, tá? Quando se trata de XML. Diferente lá do HTML. No HTML, eu não necessariamente preciso colocar aspas aqui, né? E o HTML funciona. No XML, não. Tem que colocar, senão não funciona. Aí vamos falar agora sobre as entidades. As entidades é como se fossem apelidos para algumas coisas que eu vou utilizar, tá? Então, alguns caracteres ele tem um significado especial no XML. Por exemplo, o caractere de menor que, tá? Dentro de um elemento XML, se eu colocar isso dentro de um elemento XML, ele vai gerar um erro. Por quê? Porque o interpretador, que é chamado de parser, né, ele vai entender esse sinal como o início de um novo elemento. Então, vamos supor, eu estou escrevendo uma expressão usando código XML. Nessa expressão eu vou dizer assim, ó, x menor que 10. Só que na hora que o interpretador vê esse sinal de menor que, ele pensa que você está começando a criar um novo elemento. E aí isso aqui vai gerar um erro, por quê? Porque isso não é elemento, não vai ter fechamento e gera um erro. Aí para não gerar esse erro, a gente vai utilizar as entidades. Então eu vou pegar esse menor que e vou usar o apelido que esse menor que tem. Qual que é esse apelido? E-comercial, LT e ponto e vírgula. Isso aqui, se eu for mandar renderizar, ele vai substituir por o menor que. Então, isso aqui é um apelido do menor que. Para quê? Para não dar erros, tá? Vão ter dois símbolos que, obrigatoriamente, eu tenho que utilizar entidades. Que vai ser o quê? O menor que, eu tenho que utilizar a entidade. E também o e-comercial, eu vou ter que utilizar a entidade.
Por quê? Menor que significa que eu estou começando uma nova tag. Então, obrigatoriamente, eu tenho que utilizar a entidade. E toda entidade começa com E comercial e termina com ponto e vírgula. Então, quer dizer, se eu colocar um E comercial, o interpretador pensa que você está começando uma entidade. Então, tanto menor que quanto E comercial, obrigatoriamente, eu tenho que utilizar a entidade, tá? Tem que utilizar dessa forma aqui ou dessa forma. E no XML ele traz algumas outras entidades já pré-definidas para maior que, para o apóstrofo e para as aspas. Então, se você precisar utilizar apóstrofo, você pode usar e-comercial, após, ponto e vírgula. Se você quiser utilizar aspas, e-comercial, corte, ponto e vírgula e assim por diante, tá? Então, tem essas entidades aqui, sendo que o que está em negrito é obrigatório. Eu também consigo, pessoal, criar as minhas próprias entidades. Mas isso é assunto para depois, quando se fala de DTD, é outra história, tá? Não vamos ver isso aqui agora, não. Comentários. Como é que eu consigo escrever um comentário no XML? Da mesma forma que a gente faz no HTML, tá? Então vai ser o menor que, é o ponto de exclamação, menos, menos. Aí você coloca o seu comentário, termina com menos, menos e maior que, tá? Então isso aqui é um comentário. Espaços em brancos, né? Isso aqui fazendo um comparativo lá com o que a gente tem no HTML. Espaços em brancos no XML são preservados. Então, por exemplo, se você pega um texto no HTML e coloca dentro da tag P de parágrafo. Se você der vários espaços, a tag P vai transformar isso num único espaço. Se você dá um Enter, tabulação, também vai converter esse Enter e tabulação num único espaço. Então, no HTML, quando você usa parágrafo, ou mesmo H1, H2 até o H6, ele vai fazer essas conversões. No XML, como a gente está falando de dados, não tem nada a ver com a apresentação, mesmo que você coloque vários espaços, ou Enter ou tabulação, esses espaços, esses Enter e tabulação vão ser conservados, tá? Vai significar exatamente aquilo. Tá? Por quê? Porque aqui a gente está pensando nos dados e não na forma como vai apresentar. Caractere de nova linha. Isso aqui, pessoal, é mais para a gente conhecer, tá? Não, hoje em dia não é mais um problema, mas é bom que a gente conheça. A nova linha no XML é o caractere LF. Tá? Então, se eu pegar aplicações em um Windows, ela é composta por exemplo, você está escrevendo um texto no Windows, lá no bloco de notas, no Word ou no editor qualquer que você está escrevendo lá no Windows. Quando você pressiona Enter para criar uma nova linha, na verdade, esse caractere do Enter é substituído por dois caracteres. Esses caracteres são o retorno do carro e alimentação de linha. Por que isso aqui? Por questões históricas. Isso aqui, se a gente for voltar, é lá na época que a gente tinha aquelas impressoras matriciais, né? Ainda hoje existe impressora matricial, aquela impressora bem barulhenta. Então, aquela impressora ela tem uma cabeça, como se fosse a cabeça da impressora. Mesmo impressora jato de tinta, você observa essa cabeça. Aquela cabeça a gente chama de carro, e esse carro se movimenta, como se lembra lá também a máquina da datilografia. Esse carro se movimenta. Então, à medida que vai pressionando os caracteres, o carro vai andando, né? Como se o carro aqui fosse o meu mouse. Né? Então ele vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Chegou no final da linha, quando você dá o Enter, o carro precisa voltar. E, além disso, o alimentador da folha, lembrando lá da impressora, a folha precisa subir. O alimentador precisa rodar o tambor para a folha subir. Então, como se fosse o meu mouse aqui, a folha vai para a nova linha. Por isso, no Windows, quando eu coloco um Enter para a nova linha, ele substitui pelo retorno do carro, isto é, o carro voltar, e também a nova linha, isto é, ir para a linha de baixo. Tá? Então, no Windows, se você pegar um editor desses hexadecimal para verificar um texto, você vai conseguir ver isso. Quando eu dou um Enter no bloco de notas, ou no Word, ou em qualquer editor de texto lá no Windows, ele vai substituir o Enter por dois caracteres, que é o retorno do carro e a nova linha. Se eu pegar o Unix e também os sistemas operacional Mac atual, eles usam como nova linha somente o caractere de nova linha. Tá? Já se você pegar os computadores Mac antigos, ele usava o retorno do carro para significar uma nova linha. E no XML, ele entende como nova linha a nova linha, o LF, tá? Para as novas linhas. Então, a gente precisa conhecer isso aqui, por quê? Porque antigamente isso aqui ia dar problema, tá? Hoje em dia, você não vai ter problemas com isso aqui. Por quê? Porque se você usa Unix ou Mac,
ele usa LF e o XML também usa LF. E se você usa o Windows, mesmo que tenha o retorno do carro, ele vem seguido de um LF, então já é uma nova linha. Então você não vai ter problemas com isso aí, ok? Continuando, se a gente pegar os documentos XML que seguem as regras de sintaxe que a gente comentou nos slides anteriores, esses documentos vão ser chamados de documentos XML bem formatados. É diferente um documento XML bem formatado de falar que o documento XML está validado. Um documento XML validado ele tem que estar bem formatado, mas ele também vai seguir um esquema, uma definição de tipo de documento. Que é outra história, tá? A gente não precisa entrar nisso agora não. Mas saiba que tem documentos validados também, que é outra história. Tá, então o que vai ser um documento XML bem formatado? É um documento XML que segue as regras de sintaxe do XML. Isto é, uma tag que abriu, obrigatoriamente tem que fechar, as tags têm que estar alinhadas, o valor dos atributos tem que vir entre aspas, é case sensitive. Então essas regrinhas que eu comentei anteriormente, se você seguir todas elas, você tem o documento XML bem formatado. Inclusive o navegador web, ele consegue mostrar um documento XML se ele estiver bem formatado. Se ele não estiver bem formatado, você não consegue mostrar isso, tá? Deixa eu só mostrar um exemplo aqui, para ilustrar melhor isso que eu estou falando. Ó, eu tenho aqui, se eu abrir isso aqui com o navegador consegue, ó, ele mostra aqui um documento XML, né? Então eu sei que esse documento XML está bem formatado, por quê? Porque eu consegui visualizar aqui. Agora vamos supor que esse documento ele tivesse algum erro. Então, por exemplo, eu tenho a tag livraria. A tag livraria abriu aqui e está fechando aqui. Mas vamos supor que essa tag não fechou. Eu esqueci de fechar a tag. Vou salvar aqui, Ctrl S, voltar lá no navegador, vou atualizar, pressionar F5. Observe, eu tenho um erro de sintaxe, né? Então, se eu simplesmente pegar um documento e abrir no navegador, eu sei, e se funcionar, se ele me mostrar, eu sei que esse documento está bem formatado, tá? Outra coisa, por exemplo, aqui eu tenho o nome, abri o nome, fecha nome. Vamos supor que esse nome aqui eu coloquei com N maiúsculo. Vou salvar, F5, observe que ele já me mostra o erro, tá? Vamos supor que eu tivesse também aqui alguns atributos. Então esse cara aqui, por exemplo, eu vou colocar um ID. O ID dele vai ser, sei lá, ID 1. Vou salvar. Se eu voltar aqui, pressionar F5, eu vejo, tem um ID aqui. Vamos supor, eu esqueci de colocar aqui as aspas, né? Então se eu voltar aqui e pressionar F5, ele já me mostra que está errado também. Eu tenho um erro de sintaxe, tá? Então, outra coisa é, se não tiver alinhado, né? Vou acrescentar aquele exemplo do tag B, tag I, alguma coisa aqui qualquer. Aí eu fecho a tag I e depois eu fecho a tag B. Esse código está alinhado, então ele vai funcionar. Se eu pressionar F5 aqui, ó, eu vejo, o I está dentro da tag B. Mas vamos fazer aqui o contrário. Vou tirar o B daqui e vou fechar ele aqui, ó, antes da tag I. Vou salvar, vou voltar aqui, pressionar F5. Observa, ele já me mostrou que está errado. Por quê? Porque não está alinhado. Tá? Então são errinhos que, se fosse um código HTML, iria funcionar, mas no XML não funciona. Então tem que seguir essas regrinhas de sintaxe. Abriu, fechou, case sensitive, tem que estar alinhado, o valor dos atributos tem que vir entre aspas, tá? Então tem que seguir essas regrinhas para que um documento XML seja chamado de um documento bem formatado. E o interpretador vai conseguir entender esse documento bem formatado. Se não tiver bem formatado, o interpretador já acusa erro. Assim como se eu escrevo um código-fonte e não sigo as regras de sintaxe, quando eu for mandar compilar ou interpretar, ele vai me acusar um erro. Tá? Sim, vamos falar agora do que é um elemento XML. Que a gente até comentou por alto, né? Por exemplo, naquele exemplo anterior da Bookstore, nós tínhamos lá o elemento book, o elemento bookstore, o elemento autor, então tinha vários elementos. Vamos entender melhor o que são esses elementos XML. O documento XML ele contém elementos. Tá? Um elemento XML é tudo, desde a tag inicial até a tag final, incluindo as tags. Tá? Deixa eu abrir esse exemplo novamente aqui no navegador. Vai ficar fácil para vocês entenderem. Então, por exemplo, a tag livraria. Vou até clicar nesse menuzinho aqui que ele recolhe. Tudo, do início da tag livraria até o final, faz parte de um elemento. Né?
Se eu pego aqui, por exemplo, a tag aluno, ó, tudo isso aqui, ó, da tag aluno até essa tag aluno aqui, faz parte deste elemento aluno. Esse outro aluno aqui, ó, tudo começando aqui em aluno e até esse outro aluno aqui, faz parte desse elemento aluno. Então, esse elemento aluno, dentro dele, tem esses outros elementos aqui. Então, o elemento é tudo desde o início até o fim. Tá? Se eu pego aqui a tag nota, tudo daqui até aqui é o elemento nota. Tá? É isso que a gente vem falando aqui. Um elemento XML é tudo desde a tag inicial até a tag final, incluindo as próprias tags. Um elemento, ele pode conter texto, atributos e pode conter outros elementos. E pode ser uma mistura de tudo acima. Então, por exemplo, o elemento nota, ele contém texto. Já o elemento notas aqui, ele contém outras tags dentro dele. Tá? E podia ter uma mistura disso, inclusive poderia ter atributos aqui. Continuando, né? Voltando lá no nosso exemplo anterior, se eu pegar aqui, né, o título, o autor, o ano e o preço, ele tem conteúdo do tipo texto. Se eu pegar a bookstore e o book, ele tem elementos como conteúdo. Então, o que está dentro da bookstore? O book. O que está dentro do book? Título, autor, ano e preço. Outros elementos. E se você pega o book, ele tem um atributo categoria, assim como o título tem um atributo lang. Ok? Elementos vazios no XML, né? Eu já até havia comentado isso anteriormente. Elementos sem conteúdo são elementos vazios. Se eu tenho um elemento e esse elemento não tem nenhum filho, ele é um elemento vazio. Não estou falando de atributo, tá? Falando de elementos filhos. Então, por exemplo, o elemento input ele é um elemento vazio. Por quê? Porque aqui dentro não tem nada. Mas nada mesmo, pessoal. Tem que fechou aqui, colocou o sinal de maior que, na sequência vem esse menor que. Não pode dar nenhum espaço aqui. Se você der um espaço, esse espaço já é um elemento de tipo texto. Tá? Então, esse input é um elemento vazio. Aí, uma forma abreviada de escrever esse elemento vazio é essa aqui que eu já havia comentado, que é você colocar a barra aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, só que escrevendo menos. Assim como quando você vai declarar uma variável lá em Java, ou em JavaScript, etc., você tem regras para o XML, para criar elementos, você também tem regras. Então, os nomes dos elementos, eles são case sensitive, deve começar com letra ou com sublinhado, ou seja, não pode começar com número, não pode começar também com a palavra XML, e não importa se está maiúsculo ou minúsculo, pode conter letras, né, depois que iniciou, pode conter letras, números, hífen, sublinhado, e também pode ter ponto. E não pode conter espaços, tá? O nome do tag não pode ter espaços. Essas são as regras. Agora tem também as boas práticas, tá? Porque apesar dele poder conter, por exemplo, hífen, ponto, a gente vai ver que nem sempre é bom isso, tá? Então vamos às boas práticas. Utilizar nomes intuitivos. Então, nomes que a gente sabe o que significa. Mesmo porque o XML é uma linguagem humanamente legível. E para facilitar essa leitura, utilizar tags intuitivas. Utilizar nomes curtos. Então, primeiro o sublinhado nome, ao invés de o primeiro nome é. Evitar o sinal de menos. Por quê? Porque apesar do XML permitir de utilizar o sinal de menos, dependendo do software que você está usando para interpretar esse XML, ele pode entender isso como uma subtração. Evitar também o ponto final. Por quê? Não por causa do XML, mas por causa do software interpretador que você vai criar usando outras linguagens, Java, Python, JavaScript, PHP, etc. Por quê? Porque algum software pode entender isso como propriedade de algum objeto. Né? A gente não separa lá em várias linguagens, o ponto separa a propriedade do objeto. Evitar também o sinal de dois pontos. Por quê? Porque mais para frente a gente vai falar de namespace e eu separo o nome da tag do nome do namespace utilizando dois pontos. E aí isso a gente pode confundir, tá? A gente confunde, né? Então é melhor não utilizar. E evitar utilizar palavras com acento e cedilha. Não por causa do XML, mas por causa dos softwares interpretadores. Por exemplo, você escreve lá em C. E aí, por exemplo, o C mais antigo, ele só entende os caracteres em ASCII. Aí ele não entende um cedilha, um acento, etc. Tá? Então, é bom evitar.
Agora, se vamos supor assim, não, mas o software sou eu que estou criando todo o software, eu estou fazendo em JavaScript, tanto cliente, servidor, fazendo tudo. Aí você pode até utilizar. Mas se você vai, por exemplo, sua empresa vai se comunicar com outra empresa, e o software da outra empresa, outra equipe que cuida, então é bom evitar. Os atributos, tá? Os atributos, ele obrigatoriamente deve ter um valor atribuído. Se você pega, por exemplo, o HTML, um atributo não necessariamente precisa ter um valor. Então, por exemplo, se eu pego lá um input e coloco no input que ele é read only, né, que ele é somente leitura, ele não precisa ter um valor atribuído. Agora, o XML, sim. Se você tem um atributo, obrigatoriamente esse atributo tem que ter um valor. Tá? Tanto é que antigamente, quando a gente tinha o XHTML, se eu tivesse o input ele fosse read only, se ele fosse somente leitura, como é que a gente colocaria a tag input, aí read only, igual, aí entre aspas, read only. Repetia a mesma coisa. Tá? Tanto é que o XHTML a gente escrevia muito mais, era mais complicado, tanto é que não vingou, né? Hoje a gente tem um HTML5. Então, no XML, todo atributo obrigatoriamente tem que ter um valor. Atributos contêm dados relacionados ao elemento e o valor dos atributos obrigatoriamente deve estar entre aspas ou entre apóstrofo. Tá? Não dá para deixar sem, como a gente já até viu em exemplo anterior. Exemplos do uso de atributos. Então, eu tenho a tag pessoa, tenho a profissão e essa profissão é professor. Então, pode estar entre aspas ou entre apóstrofo. Um atributo ele pode conter aspas ou apóstrofo. Aí como é que você faria? Então, por exemplo, pessoa, nome, Vinícius, aí professor, Costa, esse professor entre apóstrofo. Pode usar assim, ou vice-versa, aqui colocar apóstrofo e aqui colocar aspas, ou você pode utilizar as entidades. Né? Então, qual que é a entidade que é o apóstrofo? Você voltar lá na tabelinha anterior, cote, ponto e vírgula. Aí escreve professor, comercial, cote, ponto e vírgula. Né? E aí isso aqui significa o apóstrofo. Okay? Usando as entidades. Aqui mais alguns exemplos de atributos. Né? Então, uma pessoa e a idade dessa pessoa é 30. Além disso, essa pessoa tem nome e sobrenome. E aqui a mesma coisa, significa a mesma coisa, só que ao invés de utilizar o atributo, utilizou a tag. Então aqui pessoa tem idade, nome e atributo, e tudo aqui são tags, são elementos que vêm dentro de pessoa. Aqui não, aqui eu tenho a pessoa, dentro de pessoa tem nome e sobrenome, né? São filhos, nome e sobrenome são filhos de pessoa. E essa pessoa tem um atributo idade. Qual que está correto? Né? As duas formas estão corretas, as duas formas significam a mesma coisa. Mas, dependendo do contexto, é mais fácil trabalhar com isso ou mais fácil trabalhar com isso. No meu ponto de vista, eu utilizaria dessa forma aqui. Mas porque o atributo ele aceita somente texto, né? Somente um dado aqui, só vai ter um dado aqui. E aqui, quando eu uso tag, eu posso ter vários dados. Eu vou ver outros exemplos aqui, isso vai ficar mais simples de entender. Ó, por exemplo, né, eu tenho uma pessoa e essa pessoa tem um endereço. Eu posso usar assim, pessoa, endereço, e eu coloco todo o endereço dessa pessoa aqui. Ou posso usar, né, e aqui além disso tem um nome e sobrenome. Ou eu posso usar aqui, ó, pessoa, aí essa pessoa tem endereço, coloco todo o endereço aqui, nome e sobrenome. As duas formas estão corretas, porém as duas formas trazem um problema, tá? Que esse problema eu consigo resolver ele aqui fazendo com tag, mas não consigo resolver ele quando eu tenho um atributo. Tudo isso aqui é uma única informação, né? Eu coloquei tudo como uma única informação que é uma string. Aqui também, tudo isso é uma única informação que é string. Mas vamos supor que eu tenha várias pessoas num documento e quero obter todas as pessoas que são de Palmas. Eu teria que pegar essa string, analisar essa string e verificar que tem Palmas. Isso dá mais trabalho. Tá? Uma forma mais interessante de fazer isso aqui seria isso. Ó. Eu tenho a pessoa tem a tag endereço, vem até aqui, e dentro de endereço, como eu tenho várias informações, eu vou separar em tags. Então tem um logrador, tem um lote e tem um cidade. E aí depois tem um nome e sobrenome. Se eu tenho várias pessoas desse jeito, supondo dentro da tag pessoas, no plural, tenho várias pessoas, e quero obter todas as pessoas da cidade de Palmas, aqui fica muito mais simples, porque dentro da tag cidade eu tenho Palmas e é muito mais fácil obter essa informação. Tá? Então, onde utilizar atributo ou tag? Né? Como é que eu vou saber se eu vou utilizar um atributo ou se eu vou utilizar uma tag? Então,
Assim, você pode decidir, você escolhe a forma como você vai usar, se vai ser atributo ou se vai ser tag. Mas aqui tem algumas observações para te auxiliar na hora de tomar essa decisão. Os atributos, eles não podem conter múltiplos valores. A tag pode, ó. Isso aqui são múltiplos valores. Então, dentro de endereço, eu tenho múltiplos valores. Dentro de atributo, não. Esses múltiplos valores, todos são tratados como uma única informação, como uma string. Tá? Atributos não podem conter uma estrutura em árvore. Não. Atributos podem conter apenas uma string. Já a tag, o elemento, ele pode conter essa estrutura em árvore. Atributos são difíceis de serem estendidos. Porque se eu for estender um atributo, na verdade, eu estou criando uma string maior ainda. Então, para atualizações futuras no código, é trabalhoso fazer isso com atributos e é muito simples fazer isso com elementos, com tags. Atributos, eles são uma ótima ferramenta para identificar um elemento. Então, por exemplo, se eu preciso de um código ou de um ID, um ótimo lugar é colocar um atributo. Eles são considerados para serem utilizados como metadados. Por exemplo, o ID. Né? Então, se eu tenho uma pessoa, o ID não faz parte da pessoa. A pessoa ela tem nome, ela tem idade, ela tem endereço, mas o ID é uma coisa que eu vou utilizar simplesmente para facilitar o desenvolvimento do meu sistema. Então, esse ID é um metadado daquela pessoa. Tá? Então, por exemplo, o código ele não faz parte de uma pessoa, mas é um dado que auxilia a identificar a pessoa. Então, este dado, esse código, o ID, eu posso utilizar ele como um atributo. Tá? Aí vamos falar agora de namespace. Entender o que é. O namespace, ele vai lembrar um pouquinho o namespace que a gente tem nas linguagens de programação. Né? Para que ele vai servir? Para separar os espaços de nome, né? Para a gente não ter conflito. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos dizer, usuário, né? Eu posso ter um usuário, sei lá, do sistema e posso ter um usuário que é um usuário convidado, né, do meu sistema. Então, eu posso colocar esse namespace separados para não ter conflito. Né? E a mesma coisa vai acontecer com o XML. Tá? Então, as tags elas são definidas pelos desenvolvedores. Porém, em alguns casos, eu preciso utilizar documento XML desenvolvido por diferentes pessoas ou diferentes empresas. Então, por exemplo, eu estou trabalhando no documento XML, mas eu preciso utilizar um documento XML que foi criado por outra empresa para integrar isso no meu sistema. E pode haver conflito de nome. Aí, para evitar esse conflito de nome, a gente utiliza o namespace. Então, a outra empresa já me entrega o seu XML utilizando o seu namespace. A minha empresa, quando for criar o meu XML, vai criar utilizando o meu namespace. Tá? Então, vamos supor um exemplo aqui que vai ficar mais fácil da gente entender isso. Uma aplicação que ela vai ter uma tabela, que vai ser uma tabela do HTML, que em inglês é table. E também vai ter vamos supor que eu estou fazendo uma aplicação que envolva tanto código HTML como também mobília. E a mesa em inglês também é table. Então eu tenho table de tabela em HTML e tenho table, que é a mesa em inglês, a mobília. Então, se eu fosse integrar isso, um table com TRs e TDs, e também um table, que é uma mesa, né? E aí tem um nome, né? Uma mesa de African Coffee, tem uma largura e um comprimento e tal. Então, eu tenho um conflito de nomes, que é o table aqui. Se eu fosse utilizar, supondo que uma empresa criou isso, outra empresa criou isso, eu vou utilizar tudo isso no meu sistema. Aí, para resolver o conflito, eu vou utilizar o namespace. Né? E aí, o namespace ele consiste em a gente colocar um prefixo. Né? Então, por exemplo, eu vou falar H é o prefixo da table do HTML e o F é o prefixo da table do furniture, da mobília. E observe que eu separo o namespace da tag utilizando 2 pontos. Por isso, lá naquelas boas práticas de nome de tag, eu evito, né, utilizar os 2 pontos. Aí agora não tem mais conflitos. Eu tenho o table, que inicia com H, que é o table do HTML, e tenho o table, que inicia com F, que é o table da mobília, do furniture. E aí tudo que vem dentro pertence a esse namespace. Tudo que vem dentro aqui pertence a esse namespace. Só que fazer só isso aqui ainda não está correto, tá? Eu preciso especificar o atributo XML-NS. Né? Então, para que um namespace realmente funcione, eu preciso definir esse namespace. E para definir o namespace, vai utilizar o atributo
XML NS, que é o XML namespace, tá? Na tag de início do elemento. Então, quer dizer, eu tenho duas formas. Eu posso colocar na tag de início do elemento ou eu posso colocar no elemento raiz do documento XML. Né? A sintaxe vai ser XML NS, de XML namespace, dois pontos, o prefixo, igual, e aí eu especifico a URI. Essa URI tem que ser única, né? Não pode se repetir. Então, por exemplo, a URI aqui vai ser isso aqui, w3org, etc. O interpretador XML ele não vai verificar esse endereço, tá, pessoal? Ele não vai verificar se esse endereço existe ou não. Aqui é só para ser um endereço diferente desse endereço aqui. Então, geralmente, as empresas usam sua URL, o nome do seu site, de sua empresa, para quê? Para que fique diferente de outra empresa. Então, é simplesmente um nome diferente um do outro, mas não necessariamente o interpretador vai analisar esse endereço, tá? É só para ser diferente. Então, aqui, XMLNS 2.h, e aí coloca esse endereço que é diferente desse aqui, e aqui XML 2.f. Então, o H se refere a esse namespace, o F é esse namespace, e aí não tem conflito. Quando o namespace ele é definido para um elemento, todos os seus elementos filhos com o mesmo prefixo serão associados ao namespace. Tá? Então, se esse cara aqui é o H, todos os elementos filhos aqui também é do H. Se esse cara aqui é do F, todos os elementos filhos são do F. Outra forma de definir, né, como a gente tinha colocado aqui, pode ser na tag de início, como foi feito aqui, na tag de início aqui também, ou pode ser na declaração do elemento raiz, que é igual está aqui. No elemento raiz, eu vou definir o namespace H e também o namespace F. E aqui basta usar o namespace H e aqui o namespace F. Já comentei que a URL não é observada pelo interpretador, pelo parser do XML. O que acontece é que a URI tem que ser diferente, tem que ser única. E aí, frequentemente, utiliza o indicador da página web, né? Nessa página web, ela vai conter informações a respeito do namespace. É o que geralmente o pessoal faz, apesar de não ser obrigatório. Namespace default é para evitar que você fique utilizando o prefixo em todos os elementos filhos. Tá? Então, como é que faz? XMLNS e especifica a URI. Né? Então, observe que aqui não tem F nem H, simplesmente a URI. E aí já se sabe que tudo que está dentro da tabela é desse namespace. E tudo que está dentro desse table aqui é desse namespace aqui. Né? E aí não tem conflito. Então, essa tabela é desse namespace, essa tabela é desse namespace. E, por fim, para a gente fechar, um exemplozinho aqui para vocês fazerem. Tá? O que eu quero que vocês façam? Né? Aqui está a bibliografia de onde eu tirei esse conteúdo. O que eu quero que vocês façam? O que é o exemplo aí que vai ficar de atividade para vocês? Lembrando que a atividade, né, já comentei isso na videoaula de apresentação da disciplina, essa atividade vale a frequência, então você tem que fazer e postá-la no Moodle para que eu saiba que você participou dessa aula e aí eu coloco sua frequência. Tá? É o único jeito de eu saber que você participou da aula é colocar sua frequência. Então, mesmo que você não consiga fazer isso aqui totalmente correto, que ficou errado, eu vou colocar sua frequência. Tá? Então, estando certo ou estando errado, você vai ter a frequência pela participação na aula. Tá? Mas é bom que faça, né, da melhor forma possível para ficar correto. Então, o que eu quero que você fale? Aqui eu tenho uma tabelinha com alguns dados de usuários. Eu quero que você transforme isso aqui em um documento XML. E aí você vai usar a sua criatividade. Qual que é o nome das tags que você vai utilizar? Não sei, você cria. Pode ser nome? Pode ser nome. Pode ser usuário? Pode ser usuário, e assim por diante. Tá? Então, você vai criar os nomes das tags. Lembre-se que tem que ter um elemento raiz, né, e um único elemento raiz. Tá? E aí você vai colocar esse conteúdo lá dentro, vai pensar nos nomes das tags, vai pensar em como fazer isso. Observe que os telefones, em alguns casos, eu tenho mais de um telefone. Tá? A data de nascimento eu posso separar em ano, mês e dia. Então, você vai pensar aí e vai passar esse conteúdo, escrever esse conteúdo em XML. E aí uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem para verificar se pelo menos a sintaxe está correta faz isso no editor de texto, salva, abre no navegador web para ver se ele mostra lá ou se ele apresenta algum erro de sintaxe. Tá? Então, tente fazer para que não tenha erro de sintaxe. Aí o erro na lógica, se está correto ou não, a gente vê isso depois. Ok, pessoal? Então, pela aula de hoje nós vamos ficando por aqui. Um abraço, até a próxima.